Palavra do dia 52. Em João, capítulo 6, verso 12, Jesus, depois de haver multiplicado pães e peixes para alimentar uma multidão, ele deixa claro para os seus discípulos uma tarefa: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. A boa administração, ela se caracteriza, dentre outras coisas, pela falta de desperdício. Aquele que administra bem o que tem, aquele que aprendeu a administrar bem as suas finanças, os seus bens, não desperdiça, não joga fora, não abusa daquilo que tem na hora, sob o risco de amanhã não ter mais. Por isso, a boa administração requer atenção com os detalhes, ou seja, estar atento aos pequenos detalhes, porque eles podem determinar os resultados finais. Pequenas ações podem trazer grandes resultados. Pequenas atitudes podem gerar resultados surpreendentes no futuro. São como pequenas sementes que, uma vez plantadas, podem gerar resultados espantosos, maravilhosos, frutos em muito maior número do que se esperava. É o que Jesus fala, por exemplo, a respeito do grão de mostarda, que, sendo a menor das hortaliças, se torna uma árvore grande, frondosa, no sentido de poder abrigar nos seus galhos pássaros que possam fugir do calor. Então, pequenos detalhes, pequenas sementes, pequenas atitudes podem representar resultados maiores e grandiosos no futuro. Alguém já disse que a vitória não é conquistada em quilômetros, mas em centímetros ou em milímetros. Então, vença um pouco agora, defenda a sua posição e então, mais tarde, vença um pouco mais, mantenha a nova posição e avance para conquistar mais. Ou seja, em cada passo, e de passo em passo, conquistando o território e estabelecendo um perímetro cada vez maior para aquilo que você deseja ver realizado na sua vida como promessa de Deus. Nós encontramos nas Escrituras Sagradas, por exemplo, a história de Samar. Quando o povo estava sendo oprimido pelos filisteus, um povo forte, guerreiro, Samar tinha uma pequena plantação de lentilha. E quando ele percebeu que os filisteus iriam destruir tudo, ele postou-se no meio daquela plantação e resistiu até que os filisteus foram embora. Ora, nós podemos dizer que Samar, ele poderia ter tentado algo maior, mas ele não quis de imediato defender a sua nação. Ele tinha diante dele um campo de lentilha. Era pouco, mas era o seu sustento, da sua família. Era pouco, mas valia a pena lutar por ele. Depois poderia ampliar isso e, quem sabe, conquistar um território maior, libertar um território maior das mãos dos filisteus. É o que acontece com Gideão. Quando o anjo do Senhor o encontra, ele está malhando o trigo no lagar. Ele está tirando o trigo a partir de um local que era usado para espremer uva. E naquele momento ele estava preocupado apenas em sustento, em manter alguma coisa, em preservar um pouco da sua plantação, quando o anjo do Senhor vem e o desafia a tomar uma postura e mostra a ele que isso era da parte de Deus. E então, depois de ter lutado ali naquele momento para preservar apenas um pouco, Gideão se torna um líder que vai libertar toda a sua nação. Por isso, quando nós aprendemos que nos poucos, nos pequenos começos, nós podemos encontrar o caminho para as grandes realizações, nas pequenas poupanças, nos pequenos investimentos, nas pequenas atitudes e ações, nas pequenas sementes, nós podemos estar dando passos que poderão determinar um futuro maior e abençoado, porque Deus também é um Deus de economia. O nosso Deus não esbanja, o nosso Deus
não desperdiça, o nosso Deus não joga fora, nosso Deus não abre mão de nada que Ele criou e nada que se propôs a fazer. E assim, se andamos com Ele, aprendemos que esse é um princípio também para a nossa vida. E quando agimos assim, certamente a boa mão do Senhor é sobre nós. Esse é um ministério da Igreja Apostólica Bereana, Bauru, Estado de São Paulo. Acesse a nossa conta no YouTube e seja abençoado com outras mensagens para edificação da sua vida.